Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. Nosso convidado de hoje é o médico cardiologista Dr. Luiz Otávio Ladeira. Dr. Luiz Otávio, é um prazer recebê-lo aqui na Sessão TV Atende. Muito obrigado pelo convite. Espero contribuir com alguns esclarecimentos sobre o tema. Estamos num período intermediário entre o inverno, mas já ocorre da temperatura cair, dias mais frios. Para quem tem pressão alta, existe diferença de temperaturas mais quentes para temperaturas mais frias? Existe uma incidência maior de eventos cardiovasculares, né, no inverno, porque o frio faz a constrição dos vasos sanguíneos e há uma maior incidência. Mas não é uma coisa também alarmante, há uma pequena incidência maior, né? Às vezes coincide que há eventos, né, sazonais, episódicos, que faz parte da curva da vida mesmo, de acontecer mais infartos, mais AVCs, e as pessoas acham que é o inverno, mas às vezes é a curva. É o estresse. A curva da vida mesmo. Há momentos que há mais AVCs, mais infartos do que outros, né? Isso não acontece só no inverno, acontece no verão, em qualquer época do ano. Então, mas no inverno há uma incidência um pouco maior mesmo de eventos cardiovasculares. O que é? A pressão alta vamos imaginar quilômetros de tubulações, que são os vasos sanguíneos, ligados ao coração, e é um sistema fechado, né? São tubulações por todo o corpo, conectado ao coração, que bombeia o sangue. Então, a pressão é exatamente isso, é a pressão com que o sangue circula dentro dessa tubulação. Isso é influenciado por três situações básicas. A contração dos vasos sanguíneos, que regula essa pressão, o bombeamento de sangue pelo coração mais rápido, mais lento, e o volume de sangue. Essas três categorias, esses três detalhes que controlam a pressão sanguínea. A contração dos vasos, o volume do sangue e a frequência que o coração bate. Então, basicamente, esses três elementos controlam aumentar ou diminuir. Quando você fica ansioso, fica estressado, o que acontece? O coração acelera, aumenta mais o volume de sangue, tende a aumentar a pressão. Fatores. O frio, quando há o frio, então há uma vasoconstrição natural devido à reação ao frio, e isso aumenta um pouco a pressão por causa da contração dos vasos. Quando você ingere muito sal, você retém muito líquido, e aí aumenta o volume do sangue, de líquido, de água, e isso também tende a aumentar a pressão. As pessoas que estão nos assistindo, que têm pressão alta, no inverno, tem alguma coisa que eles devem fazer a mais para se cuidar? Eu acho que tem que se cuidar não só no inverno, mas o ano inteiro. O ano inteiro, a vida inteira, certo? E não é só no inverno. Eu acho que é aquelas coisas básicas, né? Que a pressão alta é uma predisposição genética que as pessoas têm. E essa predisposição assomada aos fatores que a gente chama que contribuem com que a pressão suba. Então, o sedentarismo, a alimentação inadequada, excesso de sal, falta de exercício, né? O estresse, a ansiedade, obesidade. Então, tudo isso. Então, o estilo de vida que a pessoa leva que tem que ser realmente pensado, repensado e executado, né? Um estilo de vida saudável, né? Que na prática de exercício, com alimentação saudável, adequada, é isso que vai fazer com que você amenize os riscos de ter uma pressão elevada. Muitas pessoas falam que o perigo da pressão é que ela é uma doença silenciosa. Qual que é o risco disso, de você descobrir isso muito tarde, ou vir convivendo com uma pressão alterada sem tomar o medicamento, sem estar se cuidando? Sim.
Como muitas doenças, a pressão é mais uma, que realmente é uma doença silenciosa, que muitas vezes a pessoa não sente nada. Quando a pessoa sente um mal-estar, uma dor de cabeça, uma tontura mais forte, relacionada à pressão, é até uma sorte dessa pessoa chamar a atenção. Mas a maioria das pessoas não sente nada. A pressão pode estar 20 e pouco, e a pessoa não está sentindo absolutamente nada. Então, é uma doença silenciosa e, portanto, a pessoa tem que, periodicamente, verificar essa pressão. Ou no posto de saúde, e melhor ainda, ir num médico uma vez por ano, né, para avaliar, fazer um exame de sangue, fazer uma avaliação mais completa. Então, o melhor é procurar um médico, de preferência um cardiologista, né, para verificar isso, para fazer uma avaliação mais profunda, uma vez por ano, pelo menos. A pressão subiu demais, o que pode acontecer com o paciente? A pressão alta, como é uma doença silenciosa, as pessoas não sentem e pode ficar anos assim, meses alta, e isso vai o que acontecer? Isso vai lesionar os órgãos alvos, que a gente chama. Ou seja, essa pressão dentro dessa tubulação, ela vai ferindo a parede dos vasos sanguíneos, né? Por causa dessa situação que fica às vezes meses e anos assim. E essas lesões nas paredes dos vasos acabam desenvolvendo o que a gente chama de aterosclerose. A pressão alta é um grande provocador de aterosclerose. Aí começa a acumular placa de gorduras, de cálcio, etc. E aí acontecem os entupimentos, né? E esses entupimentos das artérias podem ser no coração, provocando angina e infarto, pode ser no cérebro, provocando AVC, pode ser no rim, provocando uma insuficiência renal e gerar uma lesão renal séria, a ponto de ter que fazer hemodiálise, né? Então, assim, os vasos sanguíneos têm em todo lugar do corpo, em todo órgão do corpo. Então, uma lesão neles provoca isso. E também pode estourar no cérebro, às vezes não é só por entupimento, mas pode estourar uma veinha do cérebro e provocar um derrame que a gente chama hemorrágico. Apesar de ser menos comum, o mais comum é o derrame isquêmico, que é o entupimento de uma veinha provocado por essas placas de gordura, que a gente chama, que a gente doença que chama arteriosclerose. Com a prática da atividade física, a gente consegue abaixar essa pressão e controlar ela? Não só a atividade física, né? É um conjunto de medidas que vai fazer você amenizar esses efeitos que a pessoa às vezes tem a tendência de ter pressão alta e então essas pessoas têm que ter mais cuidado. Então é um conjunto de medidas. Então o exercício físico é fundamental. Fundamental. O ser humano o corpo humano é um sistema que não pode ficar parado. Ele tem que se mexer, ele tem que fazer exercício. Isso é fundamental para todo mundo. Administrar o estresse. Isso é fundamental também. Nos dias de hoje, com essa vida moderna, com 1000 atividades, a pessoa tem que parar um pouco e pensar no seu dia a dia, pensar no seu trabalho, pensar na sua rotina e administrar isso muito bem, porque a ansiedade, o estresse do dia a dia tem que ser pensado, tem que parar para pensar e cortar coisas que te trazem esse tipo de situação, porque isso mexe muito. O emocional está ligado diretamente à pressão alta. Então, toda ansiedade, todo estresse gera aumento da pressão. Então, você tem que combater isso de maneira disciplina de horário, você tem que fazer exercício que relaxa, atitudes para relaxar na sua vida. Tem gente que gosta de jogar bola, tem gente que gosta de ouvir música. Então, é um conjunto de atitudes anti-estresse. Então, fazer exercício físico, procurar um hobby, procurar ouvir uma música, ler um livro, ter um tempo para cuidar de você. A pessoa tem que ter um tempo para cuidar dela, não pode só trabalhar, ganhar dinheiro, porque pode pagar um preço caro para isso. Então, a pessoa tem que pensar, que tem que se cuidar. Então, combater o estresse é muito importante. Outra coisa, alimentação saudável. A
pessoa tem que ter... a pessoa fala, pimenta, os temperos de modo geral, assim, pimenta, que mais? Outros tipos de temperos que não seja o sal, pode usar sem problema, isso não aumenta a pressão. O que aumenta a pressão é sal. O sal é inimigo número 1 da saúde, de modo geral, principalmente do hipertenso. Então, é preciso ter muito cuidado com o sal. E as pessoas esquecem disso. Eu considero o sal assim, um preocupante. Geralmente as pessoas, já que estão falando do sal, vamos entrar no assunto do sal. O sal é uma substância que as pessoas ingerem muito na alimentação, ainda mais hoje em dia, com tendência de alimentos industrializados, enlatados, envidrados. Isso tem muita concentração de sal e as pessoas não têm hábito de olhar rótulos. Então a pessoa tem que aprender a usar os rótulos, ver a quantidade de sódio e de sal. Uma maneira prática, as pessoas ingerem normalmente em torno de 12, 15 gramas de sal. Sal é uma coisa, sódio é outra. Qual é pior? Não, é tudo ligado. O sódio faz parte do sal, é um componente do sal. Então, às vezes o rótulo vem com escrito sal, e às vezes vem escrito sódio. Então a regra base é a seguinte, quando você tem sódio, o sódio é 40% do sal. Então se está escrito lá, por exemplo, o ideal é que a gente ingira em torno de 5 gramas de sal. Sódio equivalente a quanto? A 40%. 2 gramas de sódio. Então tem bulas, tem rótulos que vem escrito sal, outros vem escrito sódio. Então o que a pessoa faz? Se está escrito sódio, sódio é 40% do sal. Se, por exemplo, se você tem que ingerir 5 gramas de sal por dia, então você vai ter que ingerir 40% de sódio, 2 gramas de sódio. Então essa é a média. E quem tem pressão alta tem que ingerir até um pouco menos de sal, no caso 4, 3 gramas, que a gente recomenda. E aí as pessoas esquecem, por exemplo, que os envidrados, tipo azeitona, tipo palmito, essas coisas têm muito sal. Tem que olhar no rótulo. Embutidos também tem bastante sal. No caso, por exemplo, sardinhas enlatadas, de um modo geral, tem bastante sal. Tem que ter cuidado com essas coisas. Essas coisas industrializadas, de um modo geral, tem muito sal. Então, para você ver, a média geral do brasileiro, já pesquisou isso, é em torno de 12 a 15 gramas de sal que se ingere. Ou seja, está muito acima. Muito acima. É 3 vezes mais do que se deveria ingerir, que é 5 gramas. Tá certo, doutor. Eu agradeço a participação. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado e espero que tenha contribuído com algum esclarecimento a todos. Conversamos hoje na sessão TV Atende com o cardiologista Dr. Luiz Otávio Ladeira.